Bem, nem sei como é que vou começar este vídeo. Olá, bem-vindos a um vídeo de eu yapping, a falar muito sobre tecnologias, sobre o vício em tecnologias, sem guião. Isto podia ser um podcast do The Table, mas não é. Epá, acho que hoje em dia estamos todos super viciados em tecnologias. Se vocês forem ver o tempo diário que passam nisto, muito provavelmente é mais de metade do tempo que estamos acordados. Muitos de nós estamos rodeados de tecnologias, tipo, literalmente o tempo inteiro que estamos acordados. Tecnologias, estou a falar de internet, telemóvel, computadores, jogos, a televisão, até a televisão, não é? E acaba por agir como se fosse uma droga. E a sociedade não vê muito bem isto como se fosse uma droga, não é? É como se houvesse drogas más e drogas boas, ou tecnologias, nem são consideradas drogas, apesar de agirem muitas vezes exatamente como uma droga, como uma substância, como uma coisa que nós não conseguimos deixar de utilizar, não é? Se eu dissesse a alguém viciado em tecnologias, olha, ou internet, ou computador, ou jogos, ou whatever, deixa de usar isso, essa pessoa ia ter os mesmos sintomas do que uma pessoa que está viciada em cocaína ou heroína, que é aquela, ou tabaco, que é aquela coisa de epá, preciso disto, tipo, está-me a faltar alguma coisa, não é? Tipo, preciso de ir fazer, ver o telemóvel, ver não sei o quê. E, yeah, eu sou uma pessoa que foi muito afetada por isto, porque desde sempre que sou viciado em tecnologias, houve uma altura que eu era vítima de bullying e que não tinha assim grandes amizades, não tinha uma vida assim muito boa, e então refugiei-me muito. Refugiei-me muito em jogos, em tecnologias, e passava o dia inteiro naquilo. E fiquei mesmo viciado, vidrado. Um, Imaginem que isto não tinha acontecido com tecnologias, mas com uma droga. Porque eu literalmente parei de estudar, tanto, quase não estava nada, não pensava em mais nada para além dos jogos, não tinha relações nem com a minha família, nem com os meus amigos, afastei-me de toda a gente. Imaginem que isto estava a acontecer com uma criança de 15 anos, mas não com tecnologias, ok, mas com drogas, com tabaco, com erva, com. Não tabaco sequer, erva, cocaína. Imaginem que eu me estava. Porque os sintomas são realmente os mesmos, não é? Afastar-me dos meus amigos, parar de estudar, não ter objetivos para além daquilo. Assim já não ia ser visto como um. Se fosse drogas, eu já não ia ser visto como um produto da sociedade hoje em dia. Ia ser visto como um problema. Eu ia ter tratamento, ia ser internado, provavelmente, não é? Mas com tecnologia já está tudo bem. E isto é uma coisa que é cada vez mais normalizada. É uma coisa que nos está a destruir os cérebros, ok? E vou repetir isto, é uma coisa que nos está a destruir os cérebros. Estamos a ficar mais burros, estamos a ficar com menos atenção, não conseguimos ficar concentrados tanto como antes. Não conseguimos ser pessoas pacientes. Precisamos daquela gratificação instantânea. Não conseguimos estar aborrecidos 2 segundos. E se forem a ver, o aborrecimento é algo super útil. O aborrecimento é a razão pela qual eu estou a fazer este vídeo. Se eu estivesse a fazer outra coisa, a dar scroll nos shorts, se estivesse a jogar, eu não estaria a criar, a produzir conteúdo, a acrescentar algo ao mundo. Por exemplo, o Leonardo da Vinci, se tivesse tecnologias, não teria inventado 1/10 das coisas que inventou. Provavelmente nem tinha sido o Leonardo da Vinci, tinha sido uma pessoa qualquer viciada em tecnologias, no produto, na sociedade hoje em dia, não é? E incomoda-me mesmo o quanto isto está a normalizar, o quanto nas escolas se ensina não a termos cuidado com o tempo que passamos online, não nos ensinam que isto é um vício, que isto é uma droga, ensinam-nos como usar o PowerPoint, ensinam-nos como usar o Word. Hoje em dia até já ensinam como utilizar a inteligência artificial, desde a primária, se vi em vários países que ultimamente tem sido implementado isso mesmo, como utilizar a inteligência artificial. Isso é o futuro, de facto. Mas e é uma ferramenta muito útil. Eu uso a inteligência artificial. Acho que toda a gente devia usar a inteligência artificial. Acho que nos facilita muito a vida. Para além de, ok, as questões ambientais, que eu sinceramente não tenho muita noção. Mas acho que é uma ferramenta que é a ferramenta do futuro. Mas por outro lado também devia ser ensinado que isto é uma droga. Que isto é uma coisa que te vai queimar o cérebro. Isto é uma coisa que
te vai fazer fugir à tua realidade. Se tiveres um problema, um stress, uma ansiedade, se tiveres com depressão, tu vais utilizar isto como um refúgio. E o problema de usar isto como um refúgio é quando voltas à realidade, os problemas pioraram duas vezes. Hum, uma das coisas que me assusta mais é mesmo as comorbilidades. Uma comorbilidade é quando, por exemplo, pessoas com depressão têm mais tendência para ter ansiedade. Ok? Isto é uma comorbilidade, as duas coisas estão interligadas, depressão e ansiedade. O vício à internet está ligado a quase todas as patologias psicológicas, ou seja, se tiveres vício na internet, tens muito mais chance de ter depressão. Se tiveres vício na internet, tens muito mais chance de ter ansiedade. Se tiveres ansiedade e usares muitas tecnologias, a tua ansiedade vai piorar. Isto é uma coisa que não se fala. Isto é uma coisa que as pessoas usam isto como um refúgio. Pessoas têm pensamentos suicidas, pessoas têm problemas psicológicos, usam as tecnologias como um refúgio para verem algo que gostam e precisam cada vez mais de cada vez mais horas e de cada vez mais estímulos, e depois quando voltam ao mundo real as coisas pioraram ainda duas vezes mais. Isto é uma coisa que não se fala. Isto é uma coisa que as pessoas usam isto como um refúgio. Pessoas têm pensamentos suicidas, pessoas têm problemas psicológicos, usam as tecnologias como um refúgio para verem algo que gostam e precisam cada vez mais de cada vez mais horas e de cada vez mais estímulos, e depois quando voltam ao mundo real as coisas pioraram ainda duas vezes mais. E isto não é uma coisa que se fala. Isto é uma... Fala-se muito, sim, estamos em família e estamos todos ao telemóvel, vais sair a qualquer lado e vês que está toda a gente ao telemóvel, não é? Estás num bar, estás num restaurante, estás em qualquer lado, está toda a gente no telemóvel. As pessoas veem isso como um problema porque já não nos estamos a relacionar, mas não é só isso. Não é só a questão de não nos estarmos a relacionar, que também é uma coisa que estamos a perder muito. Estamos a perder muito. Não é só a questão de ficarmos com mais depressão, não é só a questão de ficarmos com mais ansiedade, não é só isso, não é a questão de ficarmos mais burros. É um milhão de coisas, não é? E a nossa vida está a ser estragada por isto. Os nossos sonhos, nós não conseguimos ir atrás dos nossos sonhos. Eu acredito plenamente que se tu tiveres um sonho, neste momento, não estás a lutar tanto como poderias estar se não tivesses acesso às tecnologias. Se não tivesses acesso às tecnologias, não gastarias tanto tempo nisto. Logo, gastarias mais tempo a ir atrás do teu sonho. Ou seja, isto também está a destruir sonhos. Eu não acho que as tecnologias sejam algo mau, horrível, horrendo. Estou aqui a falar muito de mal disto, mas também tem coisas boas. E proporcionam momentos bons às pessoas. O problema é que não há controle. Isto tem de ser uma coisa que tem de ser controlada, regulada, por nós mesmos. E não é feito. E uma coisa que vou falar na minha palestra, e provavelmente nos próximos shorts que hei de publicar neste canal, é que a diferença entre o vício na internet e o vício noutras drogas é que no vício da internet reconhece os sinais que estamos viciados e não se tomam medidas, certo? Há pessoas que nem reconhecem os sinais, mas quando estás viciado em heroína, as pessoas reconhecem os sinais e tomam medidas, a sociedade toma medidas para aquelas pessoas pararem de estar viciadas ou diminuírem o seu uso ou qualquer coisa. Uma pessoa viciada em tabaco é mal vista. Uma pessoa viciada em tecnologias não é nem de perto tão mal vista como uma pessoa alcoólatra. E provavelmente tem os mesmos, ou até às vezes piores, prejuízos para a pessoa estar viciada na internet e em tecnologias do que uma pessoa alcoólatra. Então o importante é mesmo isso, é nós reconhecermos os sinais de alguém que está viciado e tomarmos medidas. Reconhecermos os sinais, uma pessoa viciada, e tomamos medidas. E o que é que são essas medidas para diminuir? Podem ser milhentas coisas. Há pessoas que podem ser internadas, quando o vício é mesmo muito profundo, podem ser internadas em clínicas, tal como alcoólatras, tal como drogados. Clínicas em Portugal também atuam em pessoas viciadas em internet, apesar de cá não haver muitas pessoas que são internadas. E acho que deviam de haver mais clínicas, não é? Devia de haver mais tratamento para isto. Como não se vê como um problema, as pessoas não procuram o necessário tratamento. E muitas das vezes este vício na internet até esconde algo mais profundo. Ok? Quando eu vejo alguém que está constantemente na internet, no TikTok, é sinal que aquela pessoa tem problemas psicológicos. E está a escondê-los ao utilizar as tecnologias. E dessa mesma forma está a aprofundar esses mesmos problemas.
por não estar a lidar com os problemas, está a fugir deles ao usar as tecnologias. E é isso que devemos começar a ver como sociedade, e é isso que eu quero muito promover nos próximos anos. Se tudo correr bem, quero fazer disto uma espécie de projeto de vida, falar com pessoas, 1 a 1, 2 a 2, palestras, vídeos, shorts, mostrar às pessoas o quanto é que isto nos está a afetar. E não quero pintar isto como o diabo, porque eu utilizo muita tecnologia e eu também sou viciado, apesar de muito menos do que era antigamente. Eu também uso muito isto. Isto também me é muito útil e dá muita felicidade para a minha vida. Mas ao mesmo tempo, há coisas invisíveis, coisas que a maioria das pessoas não nota, que nos afeta de uma forma estúpida. Estúpida. E quero mostrar isso às pessoas. E dessa forma, mudar o mundo para melhor. Certo? Se um dia conseguir ir ao Gosha falar sobre isto, era incrível. Eu não sei porquê, mas ultimamente meti isso na cabeça. Quando for ao Gosha é o sinal I made it, cheguei, tipo, sou uma pessoa de sucesso, estou no Gosha. E não pensem no Tiago Grila, por favor, porque... não sou o Tiago Grila. Mas espero um dia conseguir ir ao Gosha, conseguir ir ao... que este tipo de pensamentos chegue ao Parlamento, que hajam medidas para ensinar pessoas nas escolas, não só sobre educação sexual, não só sobre finanças, não sobre coisas que nós vamos mesmo precisar para a vida, não é? Que é uma crítica que se faz muito às escolas. Aprendemos português e gramáticas e contas e álgebras e estatística e biologia, e não aprendemos como é que se faz o IRS, não aprendemos como é que se faz uma conta poupanças para quando formos velhos até termos muito dinheiro, porque há formas de ganhar dinheiro com um trabalho de ordenado mínimo, mas nós não aprendemos isso na escola, nós não aprendemos a guardar de lado X por mês, nunca aprendemos nada disso. E também não aprendemos aprendemos o problema das drogas. Eu tive palestras sobre isso, tive palestras sobre o problema das drogas, do tabaco, do álcool, não conduzir alcoolizado, sobre segurança, mas não tivemos sobre o problema de vício em tecnologias, certo? Isso é um pozinho que falta nas escolas, falta mesmo muito. Falta ensinarmos às nossas crianças, estão cada vez mais vidradas, cada vez mais viciadas, cada vez mais burras, cada vez mais peões, não é? Cada vez a criar menos coisas e cada vez mais a consumir o conteúdo dos outros, cada vez mais abrasileirados. Não sou com uma super crítica, mas acho um bocado estranho a quantidade de conteúdos brasileiros que as crianças de hoje em dia consomem. Parece que estamos um bocado a perder a nossa identidade e a consumir muito conteúdo brasileiro, mas isso é outra história. Então sim, planeio criar shorts, vídeos curtos, entrevistar pessoas viciadas e mostrar-vos e mostrar-me a mim também e procurar saber mais sobre o vício na internet e espalhar essa mensagem pelo mundo, pregar essa oração, essa... you know? É isso. Cá está um vídeo sem guião e quando tiver uma câmera haverei de fazer mais vídeos. Muito obrigado se viram até agora. Espero que isto vos tenha acrescentado alguma coisa e espero que daqui a uns tempos, talvez daqui a uns anos, eu volto a ver este vídeo e penso sim, isto foi o início de tudo. Já tenho as palestras feitas, mas sinto que não estou pronto para dar palestras, sinto que preciso de uma audiência, preciso de outras formas. Mas daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando já tiver alguns vídeos lançados sobre o tópico, planeio dar palestras e espero que estejam todos lá. E estou muito entusiasmado para isto, porque sei que a palestra vai ser incrível. É isso. Muito obrigado por verem. See you.